qual é o significado do Natal para a humanidade em geral, para a vida das pessoas em geral e para a sua vida em particular. Qual é o significado do Natal para a sua vida pessoal? Queria que você soubesse o que a Bíblia fala sobre a importância do Natal para cada um de nós. O profeta Isaías, 500 anos antes do nascimento de Jesus, ele disse que nasceria uma criança e que o nome dela seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Esta profecia foi cumprida e Mateus escreveu sobre ela. Mateus disse que se cumpriu no nascimento de Jesus aquela profecia de Isaías. E disse então que nasceu aquela criança. E naquele momento lhe deram o nome de Jesus. Lá era Emanuel, prometido como Deus conosco. Aqui agora é Jesus. Jesus, Jeová Sus, Jesus Salvador. Deus que salva, que veio para salvar. Então é interessante que quando Jesus vem, 6 coisas importantes significam para você algo especial. 6 situações que eu separei para compartilhar com vocês. A primeira delas é que quando Jesus vem, ele nasce do alto, do Pai. No início estava com o Pai. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Entregou o seu Filho unigênito como um ato de amor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a bênção da vida abundante. Então a primeira coisa que acontece com a vinda de Jesus é este relato que diz que a humanidade estava assentada, vivendo confusamente em trevas de escuridão. E sobre aqueles que estavam assentados nas trevas, para eles a luz brilhou. Então, a primeira posição, a luz brilha para nos dar a luminosidade, a claridade. A Bíblia diz que quando a luz vem, ela tira as trevas e estabelece para nós a claridade, a luminosidade. Então Jesus veio para nos trazer entendimento do propósito de Deus para as nossas vidas. Então do alto vem a iluminação de Deus para as nossas vidas. Natal é quando Deus decide em Jesus iluminar a sua vida de modo muito especial, para que você não viva confuso sobre a fé, não viva inseguro sobre o seu caminhar sobre a terra. Porque a Bíblia diz que a luz de Deus vai iluminar o caminho dentro do qual você deve prosseguir, onde você deve pisar. Então, primeiro, a luz veio. No Natal significa uma luminosidade, a luz de Deus que chega até nós e brilha sobre nós para iluminar o nosso pensamento e o nosso sentimento. A Bíblia diz que o diabo cegou os olhos do nosso entendimento. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo abriu os olhos do nosso entendimento. Então, da parte de Deus, abre isso. Segundo lugar, Jesus disse assim: quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como uma pessoa prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. E vão combater os rios e vão soprar os vendavais, e esta casa não vai cair, porque ela está fundada sobre um alicerce seguro. Então, a Bíblia diz que o ensino de Jesus é um alicerce seguro em cima do qual você pode construir a sua vida. Então, o Natal significa o fundamento que Deus te dá para que você possa construir com segurança a sua vida. Então, se do alto Ele te ilumina, no alicerce Ele te dá a sustentação. Mas a Bíblia também disse que Ele se coloca à sua frente para guiar o seu caminho, para liderar o seu caminhar. Por isso que ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, encontrareis descanso para as vossas almas. A primeira vez que ele passou junto ao mar da Galileia, chamando os seus discípulos, ele disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então ele chamou as pessoas para segui-lo. Ele chamou as pessoas para andar nos seus passos.
Então ele chamou as pessoas para olharem para ele como aquele que lidera o caminho, como aquele que dirige. Se por um lado ele ilumina, se por um lado ele dá os fundamentos, por outro lado ele dirige a caminhada. O Natal significa que Deus se preocupou com a sua vida e deu para você um caminho seguro. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Natal é Jesus como um caminho seguro que você pode adotar, pode crer, pode confiar, porque Ele não somente te conduz nesta vida, mas Ele te conduz pelos caminhos eternos. A Bíblia diz ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado pastoral me confortam. Ainda que eu tenha que passar por momentos difíceis, vales sombrios da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Ele me conduz como bom pastor. Mas a Bíblia diz também que nós podemos pensá-lo na retaguarda, como aquele que guarda, que protege, como no passado aquela nuvem de fogo e aquela nuvem fazia proteção e guarda para o povo que caminhava no deserto. Jesus é aquele que está olhando pela sua vida, não apenas te dando direção, mas tendo também o cuidado de que nada o ataque pelas suas costas, nada o torne vulnerável por você não poder ou não saber de que maneira você pode ser atingido. A Bíblia diz que o nosso inimigo arma laços de passarinheiro, faz astutas ciladas demoníacas para nos destruir e nos desviar do caminho. Mas o Senhor está acampando seus anjos ao nosso redor, por frente, por lado, por detrás, para que nós sejamos mais do que vencedores, protegidos nessa caminhada. Natal significa a proteção de Deus, dando a você uma retaguarda segura, para que você não tenha que temer o seu passado, mas possa construir com vigor o seu futuro. Então, se por um lado ele ilumina, por outro te dá um alicerce, pela frente ele te dá uma direção, por trás ele te dá uma estabilidade e uma segurança, é uma força na sua retaguarda, para garantir que você terá força e vigor para caminhar na direção que ele lhe indicar. Mas ele também tem a visão lateral. Essa visão lateral é que ele vai com você, está ao seu lado. Não apenas ele te dá uma direção, não apenas ele te protege, mas ele é seu companheiro de jornada. Quando Jesus subiu ao céu depois da sua morte e ressurreição, ele disse aos seus discípulos: não vos deixarei órfãos, enviarei o meu Espírito que estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a promessa de que ele estaria conosco todos os dias é verdadeira, porque ele disse que essa promessa duraria até a consumação dos séculos. Portanto, Natal significa Deus conosco, Deus presente ao nosso lado em toda a nossa jornada. E por fim, outro lugar muito especial. Jesus disse aos seus discípulos: eu e meu Pai viremos para vós e faremos em vós morada. Então ele não apenas ilumina, não apenas dá sustento, não apenas indica o caminho, não apenas protege, não apenas é nosso amigo de jornada, mas ele habita a intimidade de cada um de nós. Natal é Jesus nascendo na sua vida. Natal é Jesus dentro da sua experiência pessoal. Natal é Jesus partilhando a intimidade do seu coração. Por isso que ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei em sua vida, cearei com ele e ele comigo. Nós estamos aqui celebrando a ceia do Natal. Ontem fizemos isso em família. Hoje faremos isso como igreja e como comunidade. Mas o Senhor quer fazer isso na intimidade da sua vida, de modo muito particular, de modo muito especial. Por isso que Ele está à sua porta e bate. Ele não quer ser apenas esta figura externa. Ele quer estar dentro da sua experiência pessoal, para que Deus seja verdadeiro na sua vida. Não apenas uma teoria, uma doutrina, mas uma personalidade viva. Por isso que a Bíblia chama o nosso corpo de templo do Espírito Santo, morada de Deus em Espírito, porque o Espírito de Deus habita em nós, e nisso temos comunhão com Deus, porque a Bíblia diz: o Espírito de Deus comunica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É Deus que nos declara seus filhos, quando lhe abrimos as portas e o recebemos alegremente em nossos corações. Esse é o significado do Natal para a sua vida. Deus iluminando a sua mente, dando uma palavra que te dá fundamento e sustentação,
dando uma direção para o seu caminhar, protegendo você, sendo seu companheiro de jornada e habitando dentro de você para estabelecer os seus pensamentos e estabelecer os seus sentimentos. Que o Senhor seja não apenas alguém que chega em Belém e não encontra lugar onde hospedar, mas que ele chegue à porta da sua casa, da sua família, e encontre portas abertas para sentar-se à sua mesa e compartilhar o seu pão nosso de cada dia. Porque ao final das contas, é Ele que nos dá o pão nosso de cada dia. Amém, meus irmãos? Pois leve essa mensagem no coração e seja firme e constante, sempre abundante nas obras do Senhor. Amém?